nome da pregação de hoje é O Deus da Psicologia. Nossa quinta mensagem aí da série Psicologia versus Cristianismo, em que eu tenho tentado mostrar que não podem andar lado a lado. São duas religiões. Sim, a psicologia não é ciência, é uma religião. E uma falsa religião que finge ser ciência e que luta contra a fé cristã. E é o que eu vou tentar mostrar mais uma vez. Vamos ler Salmo 53, versículo 1. O insensato diz no seu coração: Deus não existe. É interessante a afirmação do salmista, porque nos últimos tempos é ventilado por aí que o sábio é o ateu, que os verdadeiros cientistas são os ateus. Isso não é verdade. Não é verdade. Olha, 65% dos homens que ganharam o prêmio Nobel eram cristãos. 90% teístas, ou seja, crentes. Só 10% agnósticos e ateus. A tolice, diz o salmista, está no coração do ateu. Mas note, verso 1, a primeira parte do verso 1, o tolo diz: Deus não existe. Qual a consequência imediata de Deus não existir no coração daquele ateu? Todos se corrompem e praticam abominações. Essa é a consequência imediata do ateísmo, o relativismo moral, a corrupção. Não por acaso, os regimes totalitários do século passado, ateístas, mataram infinitamente mais do que todos aqueles que, em nome de Deus, cometeram barbaridades. É assim. A corrupção é a consequência imediata do ateísmo. Sem Deus, não há valores morais absolutos. Se Deus não existe, não há certo ou errado. A feminista que brada: meu corpo, minhas regras, ela está certa. Ela está certa. Se não existe alguém acima dela, quem é o proprietário do corpo dela, se não ela mesma? Se não existe um ser acima de nós, eu sou um fim em mim mesmo. Quem é você para dizer que o que eu faço é errado? Você é semelhante a mim? Mas quem sou eu também para dizer que o que você faz é errado? Seria uma balbúrdia, mas se Deus não existe, o homem é a medida de todas as coisas. Ele é um fim em si mesmo. Ele é o seu próprio Deus. Ele é o seu próprio Deus. Eu quero mostrar hoje que o objetivo da psicologia não é te levar ao caminho do que é justo ou correto, porque eles não acreditam que exista justiça e injustiça. Eles não acreditam que exista valores morais absolutos. Portanto, o propósito deles não é te levar à verdade, eles não acreditam em verdade absoluta. O caminho da psicologia é te ajudar a realizar o que te faz feliz, ainda que isso seja contrário à palavra de Deus. Quer só uma prova disso? Um artigo intitulado assim: Psicólogo dá conselho. Esse é o nome do artigo. A psicóloga Carolina Schmidt respondeu: o psicólogo não dá conselho, nem direção. Claro que não. Ele não acredita nisso. Como é que ele pode dar um conselho moral absoluto falando, esse aqui é o certo? Ele não acredita nisso. O psicólogo não dá conselho, nem direção. Ele ajuda você a encontrar o seu próprio caminho. No politeísmo, há vários deuses. No ateísmo, há um só. Há um só. No ateísmo também há. É o homem. O homem faz o seu próprio caminho. Ele perdoa a si mesmo. Ele deve procurar força em si mesmo. É isso que os psicólogos dizem. Há força aí dentro de você. Não seja tão duro consigo mesmo. Perdoe a si mesmo. Por que os psicólogos dizem perdoe a si mesmo? Porque não há um Deus lá em cima para nos perdoar. No ateísmo, há um Deus. Esse Deus é você. Se Deus existe, você precisa achar o caminho de Deus. Mas se Deus não existe, você é o seu Deus, você cria o seu próprio caminho. E é por isso que essa é a base da psicologia e é por isso que ela não pode andar ao lado da fé cristã. O ateísmo é o pressuposto do tratamento. O ateísmo é a base de todo o desenvolvimento de conhecimento da psicologia. Um médico ateu
O ateísmo dele não o impede de ver uma veia entupida, mas o ateísmo de um psicólogo o impede de ver o pecado e chamar de pecado. E pior, o ateísmo dele o impede de ver Jesus, o único capaz de lidar com os nossos pecados, o único que pode perdoar pecados. É por isso que psicologia e cristianismo são água e óleo, não se misturam. Primeiro princípio, o ateísmo leva ao humanismo. Humanismo é nada mais, nada menos do que a religião do homem, em que o homem é Deus, em que o centro da existência é o próprio homem. E a psicologia é assim. No centro da psicologia está você. Em todas as abordagens psicológicas, porque há centenas, mais de 500, uma contradiz a outra. Um psicólogo, pai de um segmento da psicologia, diz: você é um imbecil. Outro diz: não, você é que é. É assim, é lindo de se ver. Em todas elas, em todas as abordagens psicológicas, com as suas mais variadas formas, há algumas coisas em comum. O homem é o centro. Tudo começa e termina no eu. Tudo. No cristianismo, nós aprendemos a morrer para nós mesmos. Na psicologia, você aprende a amar a si mesmo. O cristão pergunta: isso é a vontade de Deus? O psicólogo questiona: isso te faz feliz? São visões totalmente diferentes. Em 1 Timóteo 3,2, Paulo disse que no fim dos tempos, os homens iriam se tornar amantes de si mesmos. Amantes de si mesmos. Paulo está dizendo que isso é ruim. É interessante como que a psicologia entra mesmo na igreja. Isso de amar a si mesmo, isso é chamado de... Isso tem a ver com a doutrina da autoestima. Isso é da psicologia, não é da Bíblia. E aí o pior é que eles tentam encaixar na Bíblia. Eles dizem: não, está na Bíblia sim, porque Jesus disse para amar o próximo como a si mesmo. Oh, meu Deus do céu. É o oposto. Veja o que ele está dizendo. Ame o próximo como você já ama a si mesmo. Porque você ama a si mesmo, você não faz o mal a si mesmo. Você protege a si mesmo, você mente a favor de si. Jesus está dizendo: ame o outro como você ama a si. Você vai mentir? Você vai mentir sobre si mesmo para acabar com você? Você não faz isso. Você prejudica a si mesmo? Você se coloca numa situação em que você vai ser humilhado por sua culpa? Não, você não faz isso. Por quê? Porque você já se ama. Até o suicida. Até o suicida não comete um ato na cabeça dele inicialmente de violência contra ele. Porque ele comete aquele ato para, acredita ele, se livrar da dor. Até isso ele faz por amor a ele. Então, é mentira. A Bíblia não diz ame a si mesmo. Pelo contrário, ame o próximo, porque você já se ama. E se ama demais. Se ama demais. Agostinho disse isso. Há duas cidades, uma de Deus, a cidade dos homens e a cidade de Deus. A cidade dos homens é aquela que é caracterizada pelo amor a si mesmo, em revolta contra Deus. A cidade de Deus é aquela que é caracterizada pelos homens que amam a Deus, negando a si mesmos. A psicologia é a cidade dos homens, em que os homens dizem: eu tenho que me amar. James Dobson, pastor, psicólogo, disse que se ele pudesse receitar algo, seria uma dose pesada de autoestima administrada 3 vezes ao dia. Notou o termo? Como se fosse mesmo remédio? Porque a psicologia é falsa ciência. E aí esse falso pastor está dizendo: eu recomendaria uma boa dose de autoestima. Hoje mesmo, no devocional da manhã, uma moça escreveu assim: o meu casamento estava indo para o buraco. Indo para o buraco. E ao ouvir aqui as pregações, pastor, o meu casamento, Deus mudou completamente. E ela explicou o porquê. Ela explicou o porquê. Porque ao entender que eu sou maligna, ao olhar para o espelho e ver que eu sou o meu maior inimigo, eu comecei a ser mais crítica comigo e menos crítica com o meu marido. Comecei a perceber que inúmeras vezes as coisas que eu, de longe, via nele, eu as estava praticando. Eu as estava praticando. A Bíblia diz: ame a Deus acima de tudo. A psicologia diz: Deus não existe, ame a si mesmo. Na Bíblia, Deus é o seu Salvador. Procure socorro no alto. Na psicologia, Deus não existe. Procure o socorro em você mesmo. Você é o seu Deus.
David Hunt, escreveu um livro chamado A Psicologia e a Igreja. E ele disse assim: embora o egoísmo e o interesse próprio tenham sido características dominantes da humanidade desde a queda, foi somente desde o surgimento da psicologia moderna que o eu foi proclamado como a solução para todos os nossos males mentais e comportamentais. John MacArthur, no seu livro Introdução ao Aconselhamento Bíblico: não existe conceito mais importante para os mentores da psicologia moderna do que a autoestima. Segundo o credo da autoestima, não existem pessoas más, apenas pessoas que têm uma autoimagem ruim. O psiquiatra Theodore Dalrymple, que escreveu o livro Evasivas Admiráveis, disse: segundo ele, na psicologia, em todas elas, as pessoas não só precisam aprender a se perdoar para serem felizes e realizadas, elas precisam aprender também a se amar e a estufar o peito com autoestima. Esse é o consenso de todas as terapias. Esse é o consenso. Um não cristão teceu um comentário sobre o perigo da autoestima. O perigo de quando você é o Deus da história. Porque se Deus não existe, você se torna Deus. Ele disse que, depois de Auschwitz e dos gulags, seria difícil crer na bondade natural humana, na bondade inata do homem. E aí ele cita algumas consequências da autoestima, da crença de que o homem é bom. Primeiro, a atribuição de todo mal a causas externas. Por exemplo, esses dias mesmo eu vi a... Como é que é o nome daquela moça? Gabriela Prioli, sei lá. E ela concluiu o seguinte: ela usou apenas uma linguagem diferente de Rousseau, mas ela disse: o homem não é mau, ele precisa apenas de estímulos. Ele não é mau. Ok, Rousseau disse algo parecido. Quer dizer, em essência é a mesma coisa. O homem é bom, mas é o meio que o corrompe. Ora, se o homem é bom e toda a humanidade nasceu boa, quem corrompeu o meio então? É ridículo esse argumento. O dela, a linguagem é diferente, mas em essência é a mesma coisa. Se nascemos naturalmente bons e precisamos de estímulos exteriores, de onde veio esses estímulos exteriores negativos? Se nascemos todos bons. De onde veio Satanás, o nosso irmão que vira um diabo? De onde? É loucura total. Mas essa é a crença da autoestima. Atribui o mal a causas externas. Eu nunca sou mal. Eu roubo por conta do ambiente. Eu roubo porque eu fui abusado quando eu era criança. Eu sou drogado porque o meu pai não me deu atenção. É sempre isso. Você não tem culpa. Você é o que você é hoje por conta de um trauma. E o pai é o melhor bode escapatório. É o melhor. É o melhor. A culpa é sempre do pai. E o pai também, o seu pai também, ele não tem culpa, porque o pai dele que foi ruim com ele. No final, ninguém tem culpa. Ninguém tem culpa. Segundo, a consequência da ideia da autoestima é a negação do mal. Se o bem é natural ao homem, o mal é antinatural. Assim, ser mal é ser doente. Terceiro, e isso você vê. Lembra Jeff Dahmer, vou falar dele daqui a pouco? Matou um monte de gente e ainda comeu essas pessoas literalmente depois de mortas, canibal. No dia do seu julgamento ele disse: eu estou em paz porque disseram que eu estou doente. Lembra, eu fiz um vídeo, um psiquiatra ou um neuro, não lembro, que disse para um cara saía com novinha. Ele saía com novinha, estava casado e ele só tinha uma queda por novinha e tudo bonitinha. Ele tinha um problema no lobo frontal aqui. É engraçado que com a mais caidinha ele não tinha não, ele estava bem são. Isso é interessante. É isso. Ah, a sua depressão não é egoísmo, não é fraqueza moral, não é falta de fé, desequilíbrio químico. Você não tem culpa. Você nunca tem culpa. Essa é a maneira da psicologia redimir você. Cristo retirou a nossa culpa levando sobre ele. E a psicologia faz como? Mentindo para você. Mentindo, mentindo e mentindo. Terceiro, se o mal vem de fora, a gente tem que mudar a sociedade. Mude o ambiente do ladrão, e aí ele não mais vai roubar. É a velha história de Rousseau. Nasci bom, mas o meio me corrompe. Quarto, não se sentem responsáveis perante Deus, somente diante delas mesmas. É por isso que você ouve mulheres, por exemplo, dizendo assim: eu vou me separar. Por quê? Seu marido te bate? Seu marido é ruim com você? Esses dias uma moça famosíssima disse isso. Por que eu separei? Porque eu não estava mais feliz. Mas o cara era bom para você? Muito bom. O cara bom, bonito, rico. Aí eu que não acredito em loucura, quer dizer, acredito em loucura, né? Não loucura como doença, né? Quase achei, tá doida, né? Mas tá vendo? Não se sentem responsáveis. A única responsabilidade é com ela mesma, de ser feliz e acabou.
O logo, o dogma da psicologia é certo se te faz feliz. Assinar